termo de responsabilidade. Quando é que a gente vai utilizar ele, pessoal? Nosso procedimento rege o seguinte: todo material encaminhado para uma unidade operacional, ele é de responsabilidade do almoxarife, né? Então, depois que ele recebe o material, faz toda aquela conferência que a gente verificou nas transferências, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar esse material e, à medida que ele for demandado por parte dos funcionários, né, ele vai ter que emitir esse termo de responsabilidade justamente para tirar ele da prateleira e colocar na responsabilidade do João, colocar na responsabilidade da Maria. Perfeito, pessoal? Para se emitir, pessoal, o termo de responsabilidade, a gente vai seguir os seguintes passos. Conforme eu já falei para vocês lá quando a gente estava vendo transferências, essa parte do meio onde a gente verifica os termos que já estão emitidos no sistema. No caso aqui, na aba responsabilidade, perfeito? Então a gente vai ter o nosso carro-chefe aqui, que é a aba arquivos, e vamos em inserir termo, responsabilidade. E na responsabilidade, pessoal, a gente vai ter as seguintes opções: a opção de incluir, né, de inclusão, quando a gente vai emitir um novo termo de responsabilidade do zero, perfeito? A gente vai ter a opção de baixa, quando a gente for baixar esse termo de responsabilidade. A gente vai ter a opção de alterar selecionado, certo? Essa opção, lembrando que ela pega um termo já emitido, um termo já incluso dentro do sistema, e dá a opção da gente alterar, da gente remover, da gente adicionar um item, perfeito? Alterar, quando eu digo alterar, me refiro à quantidade, certo? Baixando o termo antigo e fazendo dele um termo novo, perfeito? A gente vai ter a opção também de alteração de múltiplos termos. O que essa função faz? Ela pega inúmeros termos de um mesmo responsável e os aglutina e os junta, perfeito? Então vamos dizer o seguinte: o funcionário ele tem 2 itens em um termo e tem mais 3 itens no outro, um total de 5 itens. Se a gente utilizar essa função alteração de múltiplos termos nesses termos, a gente vai dar a possibilidade de a gente fazer um termo com 5 itens, aglutinando os 2 termos, perfeito? Transferência de titularidade é quando a gente vai pegar o termo que está na responsabilidade do João, de uma luva de vaqueta, e o sistema vai dar a possibilidade de a gente tirar este termo da responsabilidade do João e colocar no nome da Maria, perfeito? Este termo, pessoal, é importante salientar que ele baixa o termo antigo e faz dele um termo novo, a responsabilidade de um novo responsável, perfeito? Diferentemente dele, o TRR do termo atual, como o próprio nome já diz, ele faz um termo de responsabilidade de um termo atual, ou seja, ele vai dar a opção da gente pegar ou um termo de transferência ou um termo de responsabilidade e fazer dele um outro termo, né? Só que essa função, diferentemente da transferência de titularidade, ela não baixa o termo anterior, né? Até mesmo porque ela também possibilita pegar um termo de transferência e fazer desse termo de transferência um termo de responsabilidade. Aí, de repente, vocês podem perguntar, mas poxa, quando é que eu vou fazer de um termo de transferência um termo de responsabilidade? Bom, a gente tem um caso bem comum, que é quando a gente transfere funcionário de unidade para unidade. Normalmente se confere o material dele, se dá baixa, né, na obra anterior e se transfere esse material todo com a informação. O material pertence ao funcionário João, ao funcionário José, né? Então a gente vai pegar esse termo de transferência e o sistema vai dar a possibilidade de a gente fazer um termo de responsabilidade, perfeito? Bom, discutido a respeito de cada uma das funções, vamos agora pegar exemplos práticos de cada uma delas? Então vamos iniciar pela inclusão. Para se emitir um termo de responsabilidade, pessoal, a gente vai aqui no carro-chefe arquivo, inserir termo, responsabilidade e inclusão. O que ele vai trazer para a gente? Essa janela aqui que é quase que idêntica à da transferência. Vocês vão perceber, pessoal, que o Imassa é um sistema muito semelhante, né, para a emissão de cada um dos termos. Só que, ao contrário da transferência, ele não vai me pedir aqui um destino, um almoxarifado. Ele vai me pedir um responsável, ok? Então, a gente vai lá e
identifica qual é o responsável. No caso aqui é o Thiago. Eu vou colocar no nome dele uma perneira de sola, né? Lembrando, pessoal, que a gente viu de forma detalhada lá na transferência, que a gente tem 3 formas de encontrar um item dentro do nosso estoque, né? A primeira delas é por meio da descrição do item, se eu sei exatamente como a descrição está inserida no sistema, perfeito? Veio para a gente perneira de sola. Eu tenho a opção também de usar a função percentual mais palavra-chave, ok? Percentual vaqueta. Ou melhor, vamos fazer da própria perneira? Percentual perneira. Percentual perneira trouxe para a gente um item dentro do estoque que tinha a palavra perneira. Se tivesse perneira de raspa mais perneira de sola, ele ia mostrar para a gente as 2 opções. Como a única perneira no sistema é a perneira de sola, ele já trouxe ela para a gente de uma vez. E, pessoal, a gente tem uma terceira opção também, que é por meio do próprio código do item. Cliquei o código do item, ele trouxe para a gente. Como é que a gente vai fazer a leitura, pessoal, dessa janela menor? Então, eu tenho o item que eu tenho inserido no termo, que no caso aqui é o meu item número 1. Quando eu estiver no segundo item, número 2, 3 e assim por diante, até se completar, se bem que o termo de responsabilidade, pessoal, perdão, ele possibilita colocar inúmeros itens na responsabilidade, só que ele se subdivide em termos de 20 itens, ou seja, você pode colocar 200 itens no termo do Thiago, só que quando ele for transformar essa janela de emissão de termo nos termos de responsabilidade propriamente ditos, ele vai trazer ele para a gente dividido em termos, né? Em termos de 20 itens, perfeito? Bom, então ele trouxe para a gente aqui que o tipo de unidade da perneira por par. O MI e o ME dela não existe, porque não é um item crítico, não é um item que tem número de série, perfeito? E ela está dando a seguinte informação para a gente: olha, você tem 10 perneiras em estoque, 10 perneiras na prateleira, e a sua pendência é de 0. A pendência, pessoal, para quem não se lembra, a gente falou lá na ambientalização, a pendência aqui ela se refere ao meu PS, a do meu relatório de estoque. Isso aqui nada mais é, pessoal, que as transferências que o meu almoxarifado em questão, no caso aqui BHI, realiza para os demais almoxarifados. Então, por exemplo, se eu vou lá e transfiro para o almoxarifado central 5 perneiras de sola, né? Aqui vai ficar uma pendência de 5, enquanto o termo permanecer em vermelho lá no almoxarifado central, pendente de efetivação. Então, o que são as minhas pendências? São todas as minhas transferências pendentes de efetivação, perfeito? Vou colocar aqui uma unidade de perneira, certo? E vou fechar, certo? Vou colocar também um segundo item, tá vendo que ele já pulou para o item 2, né, pessoal? Vou colocar aqui um segundo item, vou colocar uma cortina na responsabilidade do Thiago. Lembrando que eu sei o código, então vou inserir de uma vez. Novamente é um item que não tem número de série, então vou inserir ele de uma vez, perfeito? Só que, vamos imaginar que, nossa, cara, eu errei. Infelizmente, errei, não é uma botina 41, no caso é uma botina 42. Perfeito, sem problemas. Vamos selecionar a botina, remover. Ok? Tiramos. Vou inserir a botina 42, 6639. Certo? Coloquei o nome. Cancelei. Só que vamos imaginar que eu pensei bem, eu falei, peraí, o Thiago ele é um funcionário que ele não pega a botina há mais de um ano, ele vai ter uma necessidade de mais uma botina, porque ele vai realizar um trabalho tal. Vamos imaginar que seja necessário que eu tenha mais uma botina. Beleza, vou selecionar meu item, vou vir em alterar e vou alterar a quantidade. Ok? Vou apertar OK, ela vai pular de 1 para 2. Lembrando, pessoal, que essa função, que esse botão alterar, ele só altera a quantidade, perfeito? Vou apertar OK e o termo está inserido. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu quero ver, pessoal, a baixa desses termos, né? A gente vai ver agora a baixa dos termos. Só que
Eu quero ver os termos que já estão baixados no sistema, porque aqui dentro tem todos os termos que estão ativos, né? Perfeitamente. Se a gente vier aqui nessa caixinha, desmarcar somente não baixados, ele vai trazer para a gente, pessoal, termos em vermelho. Tá vendo? Todos esses termos em vermelho aqui são termos que estão baixados, né? Só um pequeno detalhe, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado, é na visualização. Lembra lá atrás da mentalização, quando eu falei que por meio da visualização a gente consegue fazer filtros aqui de período? Ou seja, pode ser que um termo tenha sido emitido há 1 ano e meio atrás e eu estou caçando esse termo baixado. Então eu teria que selecionar todos os dias, porque o último 180 dias só me mostra os últimos 6 meses de dados aqui no sistema, perfeito? Então eu teria que clicar todos os dias justamente para ele me mostrar todos os termos. Vamos ver esse exemplo na prática? Vamos imaginar que eu quero baixar esse termo aqui de botina e de perneira de sola que eu fiz para o Thiago, certo? Vou selecionar ele, vou vir em arquivo, inserir termo, responsabilidade, baixa. Ele já vai me perguntar logo de uma vez, deseja efetuar a baixa do termo selecionado? Sim, desejo. O que ele fez? Ele baixou aquele termo das perneiras. Vamos ver se ele baixou mesmo? Está aqui, termo baixado e termo em vermelho, certo? Bom, lembrando que essa função de baixa, pessoal, é uma função que ela baixa o termo por completo. Agora, se você quer simplesmente alterar um termo, seja para colocar um item, seja para remover um item, seja para alterar a sua quantidade, né? Seja para qualquer um desses motivos, a gente vai ter que usar a opção de alterar termo selecionado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para os nossos ativos aqui. Vamos pegar esse termo aqui dos óculos, óculos cinza e óculos incolor. Eu não quero fazer um termo novo, na verdade eu quero alterar essa quantidade aqui, eu quero inserir itens aqui. Beleza, vou selecionar esse termo, vir no meu carro-chefe, inserir termo, responsabilidade, alteração do termo selecionado. O que ele vai trazer para a gente? Ele vai abrir aquele termo lá dos óculos e vai possibilitar que a gente o altere, né? Vamos colocar uns itens aqui. Lembra que a gente baixou lá no termo anterior a botina e a perneira? Vamos colocar eles de volta. Beleza, coloquei a perneira. Opa, desculpa, coloquei a botina, coloquei a perneira. Certo? Beleza, vou dar OK. O que vocês vão observar, pessoal? Ele vai abrir um novo termo de responsabilidade para mim. Certo? Lembrando, pessoal, da necessidade da assinatura dos termos, da coleta de assinatura nos termos. Um termo de responsabilidade sem assinatura, pessoal, não tem valor legal algum, certo? Então, dica, todo e qualquer termo de responsabilidade que for emitido, imediatamente é necessário que antes de passar o material, antes que ele seja alterado, o funcionário precisa, ou melhor, depois que ele for alterado, perdão, o funcionário precisa assiná-lo. Isso vai servir para a gente, para futuros inventários, quando a gente for verificar os termos, né? E também serve de segurança, né? Afinal, o funcionário entregou o material e fica comprovado ali que está sobre a responsabilidade dele, certo? Então vamos se atentar bastante para esse ponto. Então, né, esse aqui é o termo impresso para a gente, pessoal. O que ele está falando para a gente? Que é um termo de responsabilidade, PHITRR 0138, e ele vai me informar o seguinte: ele está saindo de Hamilton Geraldo Lourenço, que é o almoxarife de BHIP, e foi para Tiago Alves, que é um funcionário. Então ele saiu da responsabilidade do almoxarife, da prateleira do almoxarifado, e foi para o Tiago Alves. Vamos imprimir, pessoal? Vou lá, seleciono aqui, aperto OK para imprimir. Imprimi, peguei a assinatura do Tiago, arquivei o termo de responsabilidade. Perfeito? Bom, a próxima opção aqui, pessoal, também não menos importante, é a opção de alteração de múltiplos termos. O que ela faz? Ela pega todos esses termos do Tiago Alves aqui e os aglutina. Quer ver? A gente tem um item aqui nesse termo e nesse próximo aqui a gente tem 4 itens. Vamos imaginar que eu quero os aglutinar e fazer deles um termo único com 5 itens. Então o que eu faço? Seleciono aqui o Tiago, responsável. Vou lá no meu carro-chefe arquivo, inserir termo, responsabilidade, alteração de múltiplos termos,
E o sistema vai me perguntar o seguinte: olha, o que você quer fazer? Você quer aglutinar todos os termos do Thiago? Porque ele também me dá a opção de selecionar quais que eu quero aglutinar. Perfeito, pessoal? Vamos imaginar que o Thiago tivesse mais de um termo ao invés de dois. Por exemplo, vamos imaginar que esse termo do Silvano aqui também fosse um termo de responsabilidade do Thiago Alves. Eu poderia ter a opção de não selecioná-lo e aglutinar os outros dois. Isso vai servir para, principalmente, pessoal, quando a gente for trabalhar com funcionários que, além do seu próprio ferramental, também tem, vamos dizer assim, outros tipos de materiais. Por exemplo, tem funcionário nas unidades operacionais que ele vai ter, de repente, um mobiliário no nome, um alojamento no nome, ele vai ter um veículo no nome, né? Então, é interessante, pessoal, a gente separar os termos, justamente para a gente ter uma clareza melhor nas nossas informações, perfeito? Então, selecionei os dois termos do Thiago aqui, apertei OK. O que vocês vão observar, tá vendo? Ele aglutinou o conteúdo dos dois termos e está me possibilitando fazer um novo termo de responsabilidade com todos os itens do Thiago. Perfeito? Vou apertar OK. A gente vai observar que um novo termo foi emitido. O antigo era 138, agora é 139. E ele baixou, pessoal, os dois termos antigos. Tá vendo? Ele baixou, perdão, esse aqui e esse aqui, ele baixou os dois termos antigos, perfeito? Pessoal, a próxima opção aqui é a opção de transferência de titularidade, certo? Vamos imaginar que o Thiago saiu da empresa e todos esses materiais que são passíveis de serem utilizados por outro funcionário, que não é o caso, afinal a gente tem EPIs aqui, né, que são individuais. Vamos imaginar que eles são materiais que eles poderão ser utilizados por um outro funcionário. A gente vai selecionar o termo, vai vir em arquivo no nosso carro-chefe, inserir termo, responsabilidade, transferência e titularidade. Então o que ele vai fazer? Como o próprio título fala, ele vai pegar o titular original, que é o Thiago Alves, e vai te possibilitar colocar na responsabilidade um outro funcionário. Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar a responsabilidade do Sérgio Sá de Costa, perfeito? Vou apertar OK. E o que vocês vão perceber? Aquele termo que era do Thiago foi baixado, que era o 139. No lugar dele foi emitido o termo 140 para um novo funcionário que eu inseri aqui, que é o Sérgio Sá de Costa. Perfeito, pessoal? Muito tranquilo, né? Vamos para a última função aqui do responsabilidade, que é o TRR de termo atual. Como é que ele funciona, pessoal? Ele pega um termo, seja ele de transferência ou de responsabilidade, e faz dele um outro termo de responsabilidade. Vamos brincar com isso? Vou selecionar o termo do Sá de Costa, vou vir aqui em inserir termo, responsabilidade, TRR do termo atual. O que ele vai fazer? Ele vai me possibilitar fazer esse novo termo de responsabilidade. Vamos voltar com ele para o Thiago Alves Souza, ok? E detalhe que vocês vão perceber aqui, pessoal, o TRR do termo atual, conforme eu falei no início, ele não baixa o termo anterior, ele simplesmente o copia, te possibilitando colocar na responsabilidade de outro funcionário. Não somente, pessoal, essa função funciona com termos de responsabilidade, ele também funciona com termos de transferência. Vamos imaginar que esses 18 cones vão ir lá para o carro do Thiago. O Thiago é encarregado, lá no carro dele vai ter cone, né? Tá faltando 18 cones, vamos colocar no nome dele. Seleciona aqui o meu termo de transferência, está aqui na aba transferência, né? E vamos lá em arquivo, inserir termo, responsabilidade, TRR do termo atual. Então o que ele fez? Ele pegou lá os 18 cones e falou, olha, quem que é o responsável por ele? Vamos colocar no nome do Thiago? Thiago Alves Souza. Perfeito? Ele vai abrir para a gente a janela responsabilidade e vai falar, olha, beleza, está criado o teu termo aqui. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse é o responsabilidade, espero que tenham